Eu quero deixar bem claro, né, alguns erros que as pessoas cometem ao implementar metodologias e também ao combinar essas metodologias. Eu vou passar para relatar agora um case para vocês que foi bem interessante e aconteceu não só uma vez, mas algumas vezes. Existe a metodologia de A3, né? O A3 é uma folha mesmo do tamanho A3, onde você tem o PDCA inserido dentro dele. O A3 ele é uma ferramenta muito utilizada dentro do Lean e ele pode ser utilizado em todo o desdobramento da estratégia, desde a alta direção até o nível operacional. Então, quando nós formos aplicar o A3 dentro de um fluxo, né, de processos, o A3 ele inicia com o entendimento do problema. E aí o que aconteceu? As pessoas foram para o Gemba, né, onde as coisas acontecem, foram lá no chão de fábrica, e ao invés de discutir o problema, elas estavam discutindo a solução. Aí eu questionei, eu falei, gente, nesse momento não temos que ver solução, temos que entender um problema, porque um problema bem entendido é um problema quase resolvido. Não, mas Bárbara, aqui ó, a gente já sabe, a gente viu que os números chegou na linha, já dá para resolver isso, a gente nem precisa fazer todo o nosso A3. Eu falei, pessoal, mostrei, né, mostrei alguns exemplos, citei alguns cases que eu já havia passado por isso, mas chega um ponto que você deixa a equipe, porque a equipe precisa aprender, né, às vezes você precisa vivenciar aquilo para aprender e não gerar mais esse erro. E aí eu deixei então que aquele grupo fizesse dessa forma. Adivinha o que aconteceu? Eles acreditaram que aquela era uma determinada causa raiz, que era uma parada de máquina, que estava gerando então, né, uma menor produtividade, e já resolveram, e não era. Claro, contribuiu um pouco sim, mas não era aquela a causa raiz do problema. Por quê? Porque eles não executaram todo o método, então não pule etapas, né? Independente da metodologia. Se você vou combinar metodologias, tudo bem, pode combinar, mas não pule as etapas. Então, o que aconteceu? Eles deveriam ter entendido o estado atual, né, feito uma análise, proposto uma meta, avaliado quais eram as causas, né, raiz desse problema, evidenciado essa causa raiz, e aí sim, ela realmente acontece, vamos para o plano de ação. Elaborar um bom plano de ação, fazer o acompanhamento dele, medir os resultados e, na sequência, padronizar atividades. E eles já partiram direto de não entender bem o problema para tentar resolver com a solução. Então, esse é o grande erro que as pessoas cometem hoje ao implementar metodologias, pular etapas. Não faça isso. Outro erro que as pessoas normalmente cometem é quando você eu aprendi um monte de metodologias novas e você sai aplicando pelo processo. Mas não faça isso, gente. Se você tem um problema, identifique bem o seu problema e aí veja qual é a metodologia que você pode utilizar. E não saia tentando achar problemas para utilizar na sua metodologia. Porque às vezes esses problemas nem são tão relevantes para a área e você está tirando o teu foco de algo que realmente poderia ser importante para algo que naquele momento não é tão relevante. Mas como aplicar então de forma correta, né, essa aplicação das metodologias e a combinação delas? Eu vou trazer um exemplo aqui no qual eu já apliquei, já vivenciei, então eu gosto muito de fazer testes. Esse é um ponto importante. Se você for fazer algum teste, faça em algo pequeno primeiro, avalie, lições aprendidas, e aí sim você replique para algo maior. Se você não está habituado a implementar metodologias ou a fazer a combinação dessas combinações, faça devagar. Teste, avalie, lições aprendidas e aí você realmente faça a extensão. Repetir isso por quê, gente? Porque é muito importante. As pessoas se empolgam e saem fazendo em algo muito grande, em toda a empresa. E aí você não tem ainda essa vivência, essa prática dessa implementação. E às vezes acaba queimando aí alguma metodologia.